Bom, mas é isso, gente. Então vamos reagir ao Jovem de Negócios, hoje falando da Argentina. Eu já reagi a ele algumas vezes aqui, mas é um react diferente porque esse tipo de assunto, no caso, né, falar da Argentina aí, eu ainda não tinha feito. E, repito, é importante reagir a esse tipo de conteúdo, tá, gente? É muito importante reagir a esse tipo de conteúdo, porque é um tipo de conteúdo que consegue ganhar projeção porque faz parte de um ecossistema que ajuda nessa contra-revolução permanente e preventiva da ideologia capitalista. Porque, como eu disse antes, o servo sabia que era explorado, o escravo sabia que era explorado. Agora, o trabalhador explorado no capitalismo não sabe que é explorado e não pode saber. E para que ele não saiba que é explorado, a ideologia tem uma série de elementos, uma série de instrumentos de dominação. Então esse tipo de canal, ele acaba ganhando espaço facilmente, então consegue canais de financiamento, o próprio algoritmo geralmente beneficia esse tipo de conteúdo, porque ele já é linkado a uma série de agentes do capital que manipulam e financiam tudo isso. Então é importante que a gente rebata esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo bem acabado. Né? Tem um bom acabamento, porque geralmente tem financiamento, tem estrutura e tem quem apadrinhe, quem entregue de mão beijada o conteúdo para essa turma fazer. Mastigadinho ali e pronto. E essa turma faz isso porque ganha grana significa qualidade de vida, poder político. Nós que estamos do lado da classe trabalhadora temos uma missão ingrata. Por quê? Porque a gente não ganha nada fazendo esse tipo de batalha ideológica, a não ser defender aquilo que a gente realmente acredita. A gente não consegue canais de financiamento, ao contrário, a gente depende de crowdfunding e ainda tem portas fechando na nossa cara no mercado de trabalho quando a gente dá a cara a tapa na internet ou em qualquer forma de exposição que acaba nos prejudicando quando a gente trava uma luta anticapitalista. Então é por isso que eu faço questão de reagir a esse tipo de conteúdo. Acho que é um conteúdo sério, ele faz uma porção de distorções, dá muito trabalho para nós, professores de história, porque muita gente consome esse conteúdo e acaba tendo uma visão completamente equivocada dos processos históricos e também da realidade política. Então, vamos lá, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Em 1896, a Argentina tinha o maior PIB per capita do mundo. 30% da sua população era composta por imigrantes europeus em busca de melhores salários e qualidade de vida. O argentino era, em média, 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão e 5 vezes mais rico que um brasileiro. A Argentina era tão bem vista pelos europeus que os franceses usavam o jargão riche comme une Argentine para se referir a alguém muito rico. Essa era a Argentina nos seus tempos de ouro. Um país ao qual todos invejavam, um lugar de extrema prosperidade e um dos maiores centros intelectuais do mundo. E quando tudo estava caminhando para a Argentina se transformar numa das maiores potências globais, isso aconteceu. Esses dados até eles não estão errados, vai. A Argentina ela teve um surto de crescimento que nós vamos explicar ao longo do React, tá? Mas as coisas não são assim, não era uma maravilha na Terra e que de repente virou o caos, tá? Então ele vai fazer muito sensacionalismo com isso, mas é importante travar esse debate, mas vamos lá. La situación es complicada, lo que ha generado esta caída de la riqueza o aumento de la pobreza, básicamente un proceso recesivo que lleva 4 años con una inflación acelerada. E não é só de 4 anos, tá? É um processo que vai muito mais, né? Porque ele vai também esquecer o governo Macri, que defendia exatamente o que ele defende, que foi o governo que antecedeu o atual da Argentina. Mas vamos lá. A carne sumiu do prato de muitos argentinos. Nas ruas da capital, o número de pessoas sem moradia só cresce. São pelo menos 10 mil homens, mulheres e crianças.
Hoje a situação é diferente. A Argentina sobe no segundo lugar do pódio das piores economias da América Latina, atrás só da Venezuela. 36,5% da sua população está abaixo da linha de pobreza. A sua inflação está batendo 100% ao ano. E a Argentina carrega nas costas um total de 9 calotes no pagamento da sua dívida pública desde a sua independência. Tudo parece ter mudado tão rápido. Dívida externa. Dívida externa. Isso não é uma coisa menor, tá? Dívida externa. Ele, aliás, vocês vão perceber que ao longo do vídeo todinho dele, ele não fala daquilo que é praticamente o problema exclusivo da Argentina. Claro que eu tô aqui fazendo uma hipérbole dizendo que é o problema exclusivo, mas o principal problema da Argentina, mais que principal até eu diria, o problema que origina os outros problemas da Argentina, não é abordado no vídeo dele para justificar a falência da Argentina, né? Coloquem no chat se vocês já sabem do que eu tô falando. Na verdade, parece que a única coisa que não mudou na Argentina é o quão rápido as coisas mudam lá. Teve inclusive um escritor que disse, se você deixar a Argentina e retornar 20 dias depois, tudo vai ter mudado. Mas se você retornar 20 anos depois, nada vai ter mudado. Mas, ainda assim, a gente não pode deixar de se perguntar como é que um país que antes era referência para o resto do mundo conseguiu a proeza de se tornar a segunda pior economia do continente. O que aconteceu com a Argentina? Tem que explicar duas coisas. Ele vai tentar, mas aí tem que explicar duas coisas. Não é só o que aconteceu, que a Argentina não conseguiu completar aquilo que os economistas chamam de catching up, né, que é no sentido de se transformar num país rico. E por que a Argentina se transformou, assim, em algum momento da história, num país promissor na América do Sul. Tem que explicar as duas coisas. Ele vai tentar, mas é bastante curioso o que ele vai fazer. Vamos do começo. Existiram vários motivos pelos quais a Argentina se tornou uma potência no final do século XIX. Quais? Assim como vários motivos do porquê hoje ela é o contrário disso no século XXI. Esses motivos são divididos em dois tipos. O primeiro deles é cosmos. Cosmos são fatores externos, fora do controle da Argentina, que a influenciam, a beneficiando ou prejudicando. Beleza. Existe também ataxes, que são fatores deliberadamente buscados pelos argentinos com o intuito de impactar positivamente a Argentina. Ou seja, são fatores que estão dentro do controle da Argentina. Isso é um gerador de lero-lero do cacete, mas vamos lá, né, cara? Dois tipos de ordem, cosmos e táxis, convivem juntos no nosso mundo. E um influencia o outro, de forma que o que é planejado sofre influência do que não é planejado, e vice-versa. Essa dança de influências entre fatores dentro e fora do controle da Argentina faz com que seja, no mínimo, difícil saber se o desastre econômico lá foi causado por culpa do Estado, por exemplo, ou por circunstâncias... Porra, ele faz um gerador de lero-lero, daqui a pouquinho é culpa do Estado. Saca? Não... enfim, o que aconteceu lá? Vamos fazer uma análise histórica do que aconteceu lá? Vamos tentar compreender o que aconteceu lá? Vamos fazer uma avaliação? Porque o que é? É Deus, né, o cosmos, ou é o que eles fizeram, ou é o Estado? Vamos lá. Notem que é um vídeo super bem produzido, que já começa dando uma enviesada no que a galera vai ter enquanto percepção do vídeo, mas vamos seguindo. ...favoráveis completamente fora do controle da Argentina que acabaram arrastando para o fundo do poço. Vamos começar com cosmos, fatores fora do controle da Argentina. Olha a localização da Argentina. Quando a América do Sul se separou da África, ela seguiu por milhões de anos boiando que nem uma jangada gigante para o sentido oeste do planeta, até se chocar com uma placa tectônica do Pacífico. Eu vou deixar ele falar, mas vamos acompanhar o raciocínio, olha só. Então quer dizer que a Argentina tá onde tá por causa do cosmos. O cosmos. Tipo assim, saca, os espanhóis na hora da colonização salpicaram ali uns colonos e caiu uns por ali e ali se criou a Argentina. Foi assim. Foi assim. Não sei, vamos ver o que ele vai dizer. Pacífico, chamada placa de Nazca. Se Deus era o piloto dessa jangada, naquela época ele ainda estava aprendendo a dirigir. Esse choque entre o lado oeste da América do Sul e essas placas do Pacífico... Gerador de lero-lero, tá? Gerador de lero-lero, até agora. Já passou 5 minutos de vídeo do cara, gerador de lero-lero. Vamos lá. Fizeram uma coisa tipo quando um tapete empurrado contra a sua parede de casa forma tipo uma elevaçãozinha, só que no caso de algo do tamanho de um continente se transformou na maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira
dos Andes. A Cordilheira dos Andes dividiu a América do Sul em dois lados. Os países que ficavam no lado leste da cordilheira, caso da Argentina e do Brasil, além da maioria dos países sul-americanos, e os países que ficam do lado oeste da cordilheira, no caso do Chile e do Peru. A Cordilheira dos Andes virou um muro que impede os países do lado leste de alcançarem a costa oeste do continente. E isso fez com que os países a leste da cordilheira orientassem suas navegações. O que nos interessava aí? Era só dizer, olha, né? Você tem uma cordilheira nessa região da América do Sul que dificulta a utilização do oceano. Então, se usa o Oceano Atlântico. Pronto, não precisava de tudo isso, mas vamos lá, ele está enrolando para fazer um vídeo de meia hora. E o seu comércio exterior para o Oceano Atlântico, já que não tinham acesso ao Pacífico. E olha como a Argentina nasceu com a bunda virada para a Lua. A formação da cordilheira gerou uma série de nascentes que formou rios que atravessavam todo o continente no sentido oeste. Bacia do Rio do Prata, tá, é muito massa, né? Eu já sei onde ele quer chegar, mas eu vou deixar ele falar mais um pouquinho, porque olha o absurdo que ele está construindo. Ele está querendo dizer que isso é o cosmos, tá ligado? Ele está querendo dizer que é o cosmos. Olha, a Buenos Aires está ali onde está, porque assim, ó, eu vou adiantar aqui o serviço já para a galera. A colonização espanhola, gente, ela teve uma determinada estratégia de colonização. Por exemplo, aqui na América Portuguesa, a estratégia de ocupação portuguesa era o seguinte, ora, vamos doar terra e vamos construir fazenda, porque se nós estiver ocupando essa terra com fazendas, nós vamos estar ampliando os domínios portugueses na América. A coroa espanhola teve uma outra estratégia, que era de fundar cidades. Por quê? Porque eles já tinham um negócio pronto, que era o negócio do ouro. Os portugueses, quando chegam no Brasil, eles não encontram de cara o ouro. E para garantir a posse da terra, eles precisavam ocupar a terra, né? Por exemplo, vocês devem ter escutado falar já sobre a França Antártica, né? O que foi a França Antártica? Bom, tinha lá um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa de Roma, dizendo que as terras da América do Sul eram para ser divididas entre Portugal e Espanha. Mas e as nações que não são católicas? Por que teriam que obedecer a um tratado assinado pelo Papa? Aí é que tá, não tinham. Então, na verdade, o que garantiria a posse desses territórios seria a ocupação. Os espanhóis, quando chegam na América Central e depois se expandem para o restante da América do Sul, eles já encontram ouro. Então, eles desenvolvem a sua tática colonialista baseada na exploração do ouro. Então, eles fundaram cidades, tá, na região de Potosí, aproveitando a própria bacia do Rio do Prata para escoar esse ouro, fundando então essas cidades para servirem de entrepostos. O que eu estou querendo dizer com isso, minha gente? Eu estou querendo dizer com isso que não foi o cosmos que botou Buenos Aires ali, porque a Argentina ela se desenvolve a partir daquela província ali, que vai ser a província que mais cresce na época colonial. E por que ela é a que mais cresce? Por causa do cosmos? Porque eles saltearam os colonos e eles acabaram ali? Não, porque eles escolheram aquela região ali, por ser desembocadura do Rio do Prata. Então servia como uma ferramenta de escoamento da produção das minas de Potosí e também um canal de irrigação, de troca de mercadorias para o conjunto das colônias espanholas na América do Sul que já trabalhavam em função da mineração. Então, veja, era uma estratégia que não forma, como se formou no Brasil, aquele tipo de economia baseada no latifúndio e na monocultura. Cria já, desde o princípio, uma economia mais dinâmica em volta do ouro e daquilo que toda a riqueza gerada a partir da extração do ouro e da prata, principalmente, podiam gerar. Sabe? Então, ele está dizendo assim, ó, olha só, a Argentina teve sorte. Todo esse argumento, de toda essa primeira parte do vídeo dele, é para dizer o seguinte, a Argentina teve sorte. Não, não foi sorte, não foi sorte. Foi escolhido, né, pela coroa espanhola, a partir da sua própria estratégia, né, de colonização, aquela região ali por suas características geográficas. Então, foi colocado ali um entreposto que vai ser a fundação
de Buenos Aires. Para leste, saindo da cordilheira e indo até o Oceano Atlântico por uma saída chamada Rio de la Plata, localizada entre Buenos Aires e Montevideo. Parte desses rios formaram a bacia hidrográfica mais importante. E outra, Montevideo nem era a oposição a Buenos Aires, tá? Com o crescimento de Buenos Aires, eles vão fundar a cidade de Colônia, tá? A cidade de Colônia, na outra margem do Rio da Prata, em oposição a Buenos Aires, tá? Da América do Sul, a Bacia da Prata. E mais, esse conjunto de rios são largos o bastante para serem navegáveis. O que tudo isso significa? Olha, a navegação dos rios é uma alternativa barata para levar uma grande quantidade de mercadorias de um lugar para o outro, porque o combustível dos navios hidroviários é a própria corrente dos rios, que a natureza dá de graça. Então, eles escolhiam navios na época porque eles preferiam os navios aos aviões. Tipo assim, é uma redundância que o cara tá falando aí, né? É uma redundância, mas o que nos interessa aí é isso. Era uma região que irrigava o conjunto das colônias espanholas, tá? Que já trabalhavam em função da extração de metais preciosos. De mercadorias em cada navio de oeste para leste. E se um país tem a possibilidade de exportar produtos lá do interior para outros países do mesmo continente, até para outros continentes, isso por meio da navegação, esse país vai ter um mercado de consumo global. E por isso provavelmente vai ficar muito rico. Provavelmente. E é exatamente isso que aconteceu com a Argentina. Pelo menos por um tempo. Rios... Não dá para explicar o crescimento argentino só a partir disso, tá? Isso vai ter uma importância estratégica, tanto é que Buenos Aires cresce muito. Mas não é só isso, tá? Mais pra frente ele vai escutar o galo cantar, mas você não vai ver aonde. Como Tietê, Paraná e Canoas no Brasil, e outros como o Negro, Salado e Pilcomayo, se passaram por Uruguai, Paraguai e Bolívia. Todos eles juntam-se aos rios Uruguai e Paraná e desaguam no Rio de la Plata, na Argentina. O porto do Rio de la Plata é um lugar onde diversos navios comerciais entram e distribuem dali mercadorias para o resto do continente e do mundo. E onde chega muita coisa também e consegue ser distribuída para o interior da América do Sul. Enriquecendo a economia local. E foi exatamente o que aconteceu com Buenos Aires e Montevideo, que por isso viraram as capitais da Argentina e do Uruguai. Ainda tem mais, ó. Presta atenção. A Argentina também está numa região da América do Sul, conhecida como Cone Sul, que é esse cone formado no sul da América Latina. E essa região do Cone Sul tem um clima temperado, que é ideal para a economia voltada para, adivinha o quê? Agropecuária, que também, diga-se de passagem. Assim, ó, metade da Argentina não dá pra ter nada, gente. É frio pra caramba. O clima temperado não é assim em toda a Argentina. É uma parte. A Argentina é muito grande, de verdade, mas assim, isso não é bom. Quando você tem esse tipo de característica, você pode acabar sofrendo de doença holandesa, tá? Que faz que você fique dependente de um único tipo de produto ou de uma cesta muito restrita de produtos pela facilidade em produzir determinados produtos. Isso acaba atravancando o desenvolvimento. No livro do Eric Heiner, né, o Porquê os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, ele desenvolve uma tese muito bem desenvolvida, explicando a partir da origem da riqueza de algumas nações na Europa. E ele vai chegar à seguinte conclusão, ele vai dizer, olha, isso não é nem dele, tá? É até anterior, isso vai estar lá em Antônio Serra, segundo o que ele mesmo demonstra ali no livro, coisa lá do século XVI. Do tipo assim, quando uma região não tem uma facilidade para desenvolver um produto, seja lá um produto agrícola ou um produto como um minério de exportação, coisa assim, inevitavelmente, essa região, para prosperar, ela vai desenvolver as artes, ou a indústria, ou a manufatura. E o desenvolvimento desse tipo de atividade econômica acaba desenvolvendo mais produtividade, porque quanto mais você desenvolve artes no sentido amplo da palavra, ou seja, tipos de profissões, tipos de coisas que são produzidas, você acaba criando cadeias que alimentam essa produção cada vez mais diversificada. Então você acaba oferecendo um produto com maior valor agregado que pode ser trocado com regiões que produzem, por exemplo, alimento. Então, essa explicação definitivamente não é uma boa explicação. Se a gente parar a pensar, onde é que o capitalismo surge? Ele surge onde vai haver maior desenvolvimento das artes, ou seja, dessas profissões mais variadas, da indústria, da manufatura. Vai surgir aonde? No norte da Itália, depois nos Países Baixos, ou seja, em lugares
ruins para a agricultura, por exemplo. Pensa, o que eram os Países Baixos? Porra, era um banhado. Entende? É nesse sentido, essa dificuldade acaba ajudando de certa forma, pelo menos historicamente, ajudou de certa forma no desenvolvimento das nações. Então, na verdade, não é o que ele fala, assim, o oposto em relação a essa história de clima temperado. Até porque, gente, assim, ó, muito ruim atribuir desenvolvimento a clima, tá? Muito ruim. Determinismo geográfico na veia, uma coisa assim, preconceituosa, inclusive. É a principal atividade econômica da Argentina. Olha só. O clima temperado, ele pode aumentar até 30% o desempenho na produção de alimentos se comparado aos outros tipos de clima. Esse é o motivo pelo qual a região do Cone Sul com a Argentina, Chile e Uruguai é a responsável pela maior parte das exportações vindas de toda a América do Sul. E os países mais desenvolvidos do mundo também estão numa região de clima temperado. Os Estados Isso é determinismo geográfico na veia, tá, gente? Unidos e Europa estão no clima temperado acima do Trópico de Câncer e a Argentina abaixo do Trópico de Capricórnio. E repara, praticamente todos os países que são mais pobres no mundo, eles estão na região fora de clima temperado, que fica entre esses dois. Estão vendo? Isso aí é uma forma de racismo, gente. Assim, não tem outra forma de se referir a isso aí, porque não tem como você justificar, sabe? Não tem correlação, porque cada país dessa faixa aí, de países subdesenvolvidos, tem a sua própria história, tem a sua própria razão para o seu subdesenvolvimento, né? E o clima, com certeza, não é aquilo que explica essa condição. Os trópicos. Então, a Argentina nasceu, ou não nasceu com a bunda virada para a lua, mas tudo isso é cosmos. Fatores com os quais a Argentina foi simplesmente abençoada. Entendeu? Foi abençoada. Não foi uma estratégia espanhola de colonização fundar uma cidade ali, porque era a desembocadura do Rio da Prata, então eles já sabiam disso. Não, foi o cosmos. Sorte. Agora tem outra variável importante na história da ascensão e queda da Argentina. Homo sapiens. E aqui a gente começa a falar de táxis, o que está dentro do controle dos argentinos. Com a descoberta da América, os portugueses e os espanhóis fizeram um acordo em 1494 que foi chamado Tratado de Tordesilhas, onde uma linha imaginária foi demarcada 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, dividindo a América do Sul em duas partes. A parte mais a oeste para a Espanha e a parte mais a leste para Portugal. Com esse tratado, os espanhóis passaram a explorar a sua área. Tratado assinado pelo Papa, tá? O Papa que estava referendando esse tratado. Da divisão com Portugal, entrando nesse continente através de onde? Adivinha? Rio de la Plata. Só que os portugueses empurraram a linha de Tordesilhas mais pro oeste, já que ninguém sabia direito onde ficava essa linha imaginária no mundo real. E, se não fosse por isso, metade do Brasil ia falar espanhol e provavelmente também não ia se chamar Brasil. Essa exploração pelas coroas da Espanha... Assim, rapidamente, vou ver se eu consigo tentar limpar um pouquinho o que ele falou, tá? Havia uma diferença de estratégia de colonização entre Portugal e Espanha, que tinha relação com a questão da mineração das minas em Potosí. Então, a estratégia espanhola era a fundação de cidades. A estratégia portuguesa era a construção de fazendas. Inicialmente, estas fazendas incentivadas por Portugal ficavam no litoral do nordeste do Brasil. Vai ser somente após as invasões holandesas, com bloqueios no fluxo do açúcar para a Europa, que havia ali uma relação entre Portugal e Holanda, e na época da União Ibérica isso se desfez e resultou nas invasões holandesas, e depois da expulsão dos holandeses do Brasil, com a dificuldade imposta ao negócio do açúcar, nós vamos ter um movimento conhecido como entradas e bandeiras. Basicamente, a coroa portuguesa e os fazendeiros do litoral do Nordeste vão começar a investir em expedições para encontrar qualquer coisa que desse grana. Então, a coroa portuguesa estava atrás de ouro, pedras preciosas, e os fazendeiros estavam preferencialmente atrás de indígenas para serem escravizados, uma vez que a Holanda também tinha influência no tráfico de escravos, e isso estava prejudicado naquele momento. Como a estratégia espanhola era de fundação de cidades e eles estavam mais interessados em manter um controle e uma maior exploração no negócio da mineração, não houve qualquer tipo de resistência, tá? Em termos de avanço da ocupação portuguesa em direção ao sudeste brasileiro. O restante do Brasil vai ser muito, muito depois disso que vai ser colocado em disputa. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o início da ocupação europeia vai se dar com espanhóis.
né? Por isso que a cultura platina, então o Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, tem muitos elementos culturais em comum, porque eles têm a mesma origem, que é o início da ocupação espanhola, com reduções jesuíticas, conhecidas vulgarmente como missões, né? Então os padres jesuítas, numa estratégia de contra-reforma, desembarcam aqui na América, catequizando índios, ou melhor, indígenas, perdão. E nesse sentido, vai haver uma troca muito depois. Por quê? Diante do crescimento de Buenos Aires, porque Buenos Aires, gente, cresce muito nesse momento, porque é muito fluxo de metais que passa por ali, de mercadorias, e acaba havendo um grande desenvolvimento daquela região ali, que era uma região que controlava o abastecimento de toda a América do Sul. Então os portugueses vão lá e vão fundar na outra extremidade da desembocadura do Rio da Prata a cidade de Colônia de Sacramento, para também poder ter controle daquela região e dos lucros que passavam por ali. Essa cidade, no extremo sul do Uruguai, vai ser um objeto de intensa disputa entre portugueses e espanhóis, disputas essas que vão inclusive reverberar aqui no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, lá com o Tratado de Madrid. Então, assim, é uma simplificação grosseira dizer que os portugueses simplesmente chutaram, né? Tem que explicar que eram estratégias diferentes de colonização, de ocupação, de garantia do território. E nesse sentido, Buenos Aires era a peça fundamental, porque controlando Buenos Aires, que era essa desembocadura do Rio da Prata, que era a artéria central da América do Sul, né, para abastecimento, para escoamento de produção, era, vamos dizer assim, um lugar onde grande riqueza circulava. Grande riqueza circulava, e por isso um objeto de disputa, fazendo com que os portugueses chegassem até o Uruguai. Vamos lembrar, galera que não faltou à escola, que quando o Brasil se transformou num país independente, o Uruguai era uma província brasileira, era a província Cisplatina. Tem a ver com essa disputa pela desembocadura do Rio do Prata. Então, assim, não foi o Cosmos que botou Buenos Aires lá, né, que foi de onde nasceu a Argentina. Não, foi uma estratégia em função de ser um lugar muito relevante para a época. Espanha e Portugal levou esses dois reinos a construírem províncias em seus territórios conquistados, que eram tipo vice-reinos dos países exploradores. Lembra, por exemplo, das colônias, que a gente estudou nas aulas de história. E justamente a imprecisão na demarcação de territórios e o desenrolar das descobertas na Argentina acabaram gerando uma série de conflitos territoriais entre as coroas. Ele misturou vice-rei com as capitanias hereditárias, é isso? Eu ouvi direito? Não sei, mas assim, só para esclarecer. As colônias espanholas trabalhavam com essa ideia de vice-rei. Aqui nós vamos ter um governo geral, nós vamos ter um governador geral, tá? Era diferente, tá? E até porque a estratégia das capitanias hereditárias não deram certo no Brasil, elas não chegaram a ser efetivamente ocupadas, a maior parte delas. Essa estratégia das capitanias vão ser substituídas pelas sesmarias, tá? Que fez com que mudasse o tipo, o perfil do português que passou a vir para a América. Da Espanha e de Portugal, o que fez as províncias passarem de mão em mão entre portugueses e espanhóis. E essas províncias espanholas começaram a ficar um tanto de saco cheio e decidiram depor o governo da Espanha para poderem se tornar independentes e donos de si mesmos. E aí, em 1810, uma série de revoltas começaram. Gente, acontece algo agora, por favor, assim, perdoem a minha simplificação, mas a Argentina, ela vai passar por um processo, guardadas as devidas proporções e anacronismos, com que o Brasil vai passar durante seu ciclo do ouro. Tá? Forma-se uma elite que os historiadores chamam de elite crioula, né? Ou seja, de descendentes de espanhóis nascidos na América, crioulo, e nesse sentido que eu falo, tá? Que vai estar muito rica em função desse grande fluxo, né, de valor por aquela região ali. E tratava-se de uma colônia.
Então eles tinham que conviver com impostos e com falta de autonomia. Essas burguesias locais vão organizar um processo revolucionário de independência na Argentina, né? Que, diferente do Brasil, vai estar acontecendo no conjunto das colônias espanholas, sendo que nas colônias espanholas nós vamos ter um processo de fragmentação, coisa que foi evitado nas colônias portuguesas. Então vai haver um desfecho diferente desses dois processos. Agora, de certa maneira, e isso sim explica o sucesso inicial da Argentina, a Argentina passa por um processo de revolução burguesa, que foi o seu processo de independência, coisa que o Brasil não teve bem sucedido. Aqui nós vamos ter uma transição burguesa, que foi o nosso processo de independência. E por isso a manutenção da unidade da colônia portuguesa, fazendo o Brasil o único país nascente das colônias portuguesas, enquanto que nas colônias espanholas esse processo foi um processo muito mais fragmentador, porque as elites crioulas locais também eram cada uma lutando pelos seus interesses locais. Então, por exemplo, os crioulos de onde vai ser depois o Peru, a Bolívia, o Equador, não tinham nenhum tipo de relação direta com a elite crioula de Buenos Aires, por exemplo. Então, vai haver essa fragmentação nas colônias da Espanha, e a desembocadura do Rio da Prata acaba ficando numa posição muito privilegiada quando dos processos de independência. Primeiro porque já não havia mais a manutenção dos fluxos de ouro e prata da região central de Potosí, e continuava sendo o Rio da Prata a principal via de escoamento da produção e abastecimento para todas essas ex-colônias, dando uma posição muito privilegiada para essa elite crioula de descendência espanhola que vai forjar a Argentina. Então veja, a Argentina ela passa por um processo que, por exemplo, na América do Norte, fez dos Estados Unidos a grande potência mundial, que foi uma revolução burguesa na era das revoluções burguesas, se apoderando de um espaço geográfico vital para o crescimento na região. Uma população diminuta, a gente tem que pensar que a própria intensidade da escravização de seres humanos na Argentina não foi parecida com o que aconteceu no Brasil, com o seu sistema de monocultura, que necessitava de um volume muito maior de mão de obra que o negócio que se tinha. Por exemplo, na Argentina, o maior volume de mão de obra escravizada acabava indo para a região das Minas e não para a região de escoamento, que era onde era Buenos Aires. Então ali você vai ter um conjunto maior de escravos urbanos, por exemplo, e uma população, portanto, muito mais diminuta, para um país que depois vai tentar se especializar na atividade agrícola. Mas é aí que começa o calvário argentino. Por enquanto a coisa está dando certo. Eles fazem lá a sua revolução burguesa, eu estou falando dando certo para padrões capitalistas, vai? Fazem a sua revolução burguesa, a elite econômica local se encontra numa posição privilegiada, tem recursos, se desvencilhou do colonizador, está numa posição geográfica bastante privilegiada, que é a desembocadura do Rio da Prata, com condições de fazer dessa elite crioula, a burguesada, muito promissora, tá? Mas o problema é que aí vão começar as interferências do imperialismo externo, né? Que o que acontece, via de regra, na América do Sul é isso: vai haver uma substituição do colonialismo pelo imperialismo mais direto. E quem entra nessa jogada aí é a Inglaterra. Começaram a culminar entre os dias 18 e 25 de maio na cidade de Buenos Aires. Essa foi a Revolução de Maio, que resultou na remoção do vice-rei da Espanha, que governava Buenos Aires, e estabeleceu-se então um governo local, que foi chamada da Primeira Junta, o primeiro governo independente das Províncias Unidas do Rio da Prata. A Revolução de Maio deu início à Guerra da Independência da Argentina, e no dia 9 de julho de 1816, a Argentina declarou formalmente a independência ao Reino da Espanha. Anos se passaram. Diversos conflitos ocorreram e continuaram ocorrendo até a segunda metade do século XIX, resultando no mais importante deles, a Guerra
do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi, de longe, o maior conflito armado na América Latina, entre o Paraguai, que basicamente queria conquistar a região do Rio Grande do Sul, e a Tríplice Aliança, que era formada... O Paraguai queria uma saída para o mar, tá, galera? Assim, vocês conhecem a história, eu acho que vocês fizeram ensino fundamental, né, da Tríplice Aliança e tudo, mas assim, só para ilustrar o que eu já falei aqui. O Paraguai tinha uma condição geográfica pior que a da Argentina. Não tinha esse privilégio da saída para o mar, e não apenas uma saída para o mar, mas a desembocadura de um conjunto de rios capazes de realizar fluxos de comércio por toda a América do Sul, né? Todo o problema do Paraguai justamente era a ausência de uma saída para o mar. E vejam, o que aconteceu no Paraguai diante dessa dificuldade? O Paraguai é o primeiro país aqui da América do Sul a desenvolver a sua indústria. Tanto é que, na Guerra do Paraguai, o Paraguai estava mais avançado que a Argentina, que o Uruguai e que o Brasil. Precisando, inclusive, a formatação de uma tríplice aliança com apoio inglês, financiamento inglês para conseguir derrotar o Paraguai. Porque o Paraguai ele dependia da negociação com outros países para ter uma saída para o mar. Gente, uma saída para o mar é rigorosamente vital. Rigorosamente vital, por motivos óbvios, né? O país precisa importar tudo aquilo que não tem capacidade de produzir. Né? Então, a Guerra do Paraguai foi uma guerra que aniquilou este avanço do Paraguai. Tá? Por quê? Se impediu o Paraguai de ter essa saída para o mar. Argentina e Uruguai, que defendiam o território do Rio Grande do Sul. E em todas essas guerras, a estratégia geopolítica da Argentina era de expandir o seu território para o oeste e para o sul, a fim de conquistar a hegemonia daquele Cone Sul que a gente falou. E aí essa estratégia orientou o desenvolvimento econômico da Argentina através da exportação de carne e grãos, além de uma forte aliança comercial com o Império Britânico, através da exportação de commodities, que na época vivia... Aí começa o verdadeiro calvário, porque veja, há uma substituição do colonialismo espanhol pelo imperialismo britânico na Argentina. Acontece isso também no Brasil, mas a Argentina sofreu mais gravemente com isso, porque o Brasil, quando da sua independência, ele acabou se centrando muito na questão entre autonomia para as províncias ou centralização do poder. O Brasil era um espólio de uma colônia muito grande. Então, havia uma concentração em manter a unidade do território, em construir uma identidade brasileira. Então, o Brasil, no início da sua história enquanto país independente, passou por processos internos que a Argentina não passou. A Argentina teve lá os seus processos internos, mas não esse tipo de disputa pela manutenção da sua unidade centralizada. Por quê? Porque já havia acontecido a ruptura da unidade das ex-colônias espanholas aqui na região. E a formatação que originou a Argentina havia sido a formatação resultante de um processo revolucionário de independência, que sai deste processo com uma unidade mais bem estabelecida. Neste momento, os ingleses vão atuar mais diretamente ali, fornecendo aquilo que parecia ser uma grande parceria para a época, facilitando com que a Argentina pudesse se especializar na agricultura. Então, fornecendo estradas de ferro, tecnologia, capital estrangeiro, fazendo uma troca com a Argentina, porque na época havia uma demanda muito grande por esse tipo de produto por parte do Império Inglês. Então, o desenvolvimento dessa fase inicial da Argentina poderia ter sido muito mais sustentável se não houvesse, desde o início, uma dependência estabelecida do capital externo. E essa dependência vai fazer com que a Argentina comece a enfrentar problemas depois, quando vai haver a saída brusca desse capital externo a partir da mudança de interesses estrangeiros. Basicamente em função daquilo que vai acontecer a partir da crise de 29.
o século britânico. Ou seja, a Inglaterra basicamente era a maior potência mundial da época. E com o fim da Guerra do Paraguai lá em 1870 e a consolidação definitiva do território argentino, a economia da Argentina começou a crescer numa taxa sem precedentes, 6% ao ano. No início do século XX, a Argentina já tinha se transformado no país mais rico da América Latina, na sexta maior economia do mundo e o maior PIB per capita do planeta. Mas é importante lembrar, cresceu muito, mas concentrou muito a riqueza. A Argentina sempre foi um país de altíssima concentração da riqueza. E segundo, nunca conseguiu acumular divisas internacionais. Sempre sustentou uma dívida externa muito grande. Por quê? Porque esse capital inglês investido na Argentina, ele não era dado para a Argentina. Ele era emprestado, ele ocupava espaços dentro do Estado argentino, ocupava o mercado consumidor argentino, a riqueza que circulava por ali em função da desembocadura do Rio da Prata. Então vejam, houve sim um crescimento, porém um crescimento combinado com concentração da riqueza e com endividamento externo. Planeta, com uma renda per capita 4 vezes maior que a do Brasil e 2 vezes maior que a dos Estados Unidos. A Argentina era a 8ª nação que mais exportava no mundo e a 10ª que mais importava. Ela liderava o ranking de exportação de carne, trigo e linhaça, e o aumento da produção exigiu então o aprimoramento da luta. Então vejam, carne, trigo, linhaça, produtos que não enriquecem país nenhum. Nenhum. Todos os países ricos, gente, precisam em algum momento desenvolver a sua indústria, né? Eles podem até se desindustrializar, mas quando acontece um processo saudável de desindustrialização que substitui a indústria por serviços sofisticados, que aparecem depois disso que os economistas liberais chamam de curva da indústria, né? Então, o país se industrializa, desenvolve serviços sofisticados e aí sim ele pode também ter algum nível de desindustrialização. Agora, não há precedente histórico para país rico do mundo que não tenha passado por esse processo. Nenhum país fica rico vendendo soja, gente. Isso não existe. Logística que foi feita através da construção de diversas ferrovias que se expandiram rapidamente no território argentino. Muito importante, mas também que geraram uma pesada dívida. E não havendo a construção de um capital nacional, portanto uma grande dependência externa, isso vai se transformar num problema lá na frente. A construção dessas ferrovias era feita pela parceria entre os governos provinciais e a iniciativa privada. Pelo menos no início. Depois, essas construções passaram a ser feitas inteiramente pela iniciativa privada, majoritariamente com financiamento de capital estrangeiro. Eram empresas inglesas mesmo que estavam construindo e operando, tá? E ainda tinham contratos regionalizados que endividavam as províncias. Principalmente o britânico, que, como eu falei, tinha fortes relações comerciais importando commodities da Argentina. Só pra você ter uma ideia, em 1862 tinha só 133 quilômetros de malha ferroviária. Em 1880 já eram 2.200 quilômetros. Em 1915 a extensão... Isso tudo fazendo parte de um projeto inglês de alavancar a produção agrícola da Argentina. Oferecendo a ela assim, não, deixa que os industrializados a gente vende para vocês. Vocês nos vendem comida. Só que essa é uma troca desigual, gente. Vocês entendem? Porque para você trazer uma máquina, você tem que exportar um navio de soja, um navio de qualquer produto commodity, né? Então, é sempre uma balança comercial desfavorável. Isso os ingleses já sabiam há séculos. Inclusive, chamavam isso de comércio ruim, né? Quando você acaba sempre perdendo na troca comercial. Eles impuseram isso para os argentinos. E parecia muito bom no início, porque uma população diminuta, uma boa quantia de terras agricultáveis, financiamento específico para isso à vontade, você já tinha uma elite econômica estabelecida, que fez a sua revolução burguesa, então tá, vamos aproveitar isso e vamos continuar mantendo os nossos ganhos, mesmo que isso continue acentuando a desigualdade. Por quê? Bom, porque isso está aqui posto pra gente. Não se fazia ideia do quão caro iria sair este processo, que foi abrir mão de um processo de industrialização. Reparem, até vai haver uma industrialização na Argentina, em dado momento histórico, superior ao que aconteceu no Brasil. Mas é que também tem um outro fenômeno, galera. Quando um país cresce muito, mesmo que ele não tenha uma política industrial, acaba desenvolvendo a indústria. Por quê? Porque crescer muito significa criar mercados. E aí, inevitavelmente, começa a rolar um processo de substituição de importação por causa da demanda acelerada. Então, a importação, ela tem um determinado tempo. Quando o mercado cresce muito rápido, a importação não consegue atender a essa demanda e aí também vai desenvolver a indústria. A Argentina passa por um processo produtivo nesse sentido de
desenvolvimento da indústria, mas muito tímido, uma vez que ela passa a depender desse capital externo e da exportação de A commodities. ferroviária atingia 35.800 quilômetros, formando a maior malha ferroviária de toda a América do Sul e a 8ª maior do mundo. Isso foi essencial para a logística das mercadorias argentinas, aumentando sua capacidade de distribuição e exportação dos produtos que vinham lá das fazendas, desde as suas zonas mais remotas e rurais, até as grandes cidades e portos. Em 1913, o primeiro metrô da América do Sul chegou em Buenos Aires, financiado também por investidores estrangeiros. 55 anos antes de ter chegado o segundo metrô em São Paulo. A atração de capital estrangeiro também financiou telégrafos, redes de gás e distribuição de água e energia elétrica. Mas por que tanto capital Mas estrangeiro? qual o problema, né? Somente capital estrangeiro, nada de indústria local. E isso tudo vem desenvolvimento, mas vem junto dívida. Repare o que está acontecendo na Argentina. Não está sendo criado nessa história da Argentina nenhum lastro capaz de acumulação de divisas internacionais. Ao contrário, vem se criando um lastro apenas gerador de dívida externa. E aí a gente já começa a encontrar o verdadeiro calcanhar de Aquiles da Argentina. A sua falta crônica de dólares, de moeda estrangeira. Esse é o verdadeiro problema da Argentina. A Argentina nunca conseguiu construir uma moeda. A Argentina não tem uma moeda forte, ela não consegue emitir títulos em moeda própria. Ela não consegue criar um sistema bancário que opere na moeda que o seu próprio Banco Central emite. Essa é a razão dos problemas crônicos da Argentina. Uma dificuldade de formação de divisas. Foi despejado na Argentina. Por que o país começou a se desenvolver tão rápido? Bom, para começar, a Argentina era extremamente favorável a negócios. A Constituição Argentina de 1853 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, promovendo o livre comércio entre as províncias e entre outros países, além de caracterizar a propriedade privada como inviolável, no seu artigo 17. A propriedade... Gente, aí a gente tem uma coisa assim, ó, as constituições dessa época seguiam o paradigma da época. E esse era o zeitgeist da época. Então estava isso lá na Constituição Argentina, porque ela estava no bojo das revoluções burguesas também. Então isso apareceu lá, mas assim, concretamente, essa história de defesa da propriedade apareceu em todas as constituições. Tá? Es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sin virtud de sentencia fundada en ley. Ou algo do tipo. Com empregos sendo criados, consumo aumentando, infraestrutura sendo construída e o comércio internacional e nacional bombando, não demorou para que nascesse a indústria argentina. Segundo o censo de 1869, o país tinha 0 indústrias naquele ano. Mas, em 1885, já tinham mais de 24 mil indústrias empregando mais de 70 mil pessoas. Em 1913, o número de indústrias passou dos 48 mil, empregando... Viu só, 24 mil indústrias, 70 mil pessoas. Aí você já tem um perfil da indústria, né? 3, 4 funcionários, 2, né? É isso. mais de 400 mil pessoas e aumentando exponencialmente a produtividade argentina. No final da década de 40, a Argentina tinha se tornado tudo para se transformar na potência hegemônica da América do Sul. Mas não foi isso que aconteceu. 1940? Queda da Argentina. As coisas começaram a ficar estranhas a partir da crise de 1929, quando a Europa ainda se encontrava devastada como herança da Primeira Guerra Mundial e tinha sofrido uma trágica redução nas suas atividades econômicas, o que... Pronto, a crise de 29 afetou toda a América do Sul, tá, galera? Por quê? Se interrompe bruscamente o fluxo de exportações para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Né? Os países se voltam para si próprios e passam a comprar só o básico. Por exemplo, o Brasil, na época, exportava café. Bom, o café é uma coisa que facilmente pode ser substituída, cancelada. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu sair queimando café por aí. Isso também vai ter um impacto muito poderoso na Argentina, que dependia de uma relação intensa de comércio com a Inglaterra. Quando a Inglaterra é atingida pela crise de 29, a Argentina também é aniquilada, porque cessam os fluxos de capital e ainda vai começar a acentuação das cobranças a partir das dívidas com a Argentina. E a Argentina não tinha capacidade de caminhar com as próprias pernas. Mas não foi um problema só da Argentina, isso aí. De tabela prejudicou a Argentina, que, como a gente falou, dependia da venda de commodities para continuar crescendo. Isso forçou a industrialização da Argentina, mas, dentre outras coisas, também trouxe grandes instabilidades políticas, que culminaram num golpe de Estado em 1930. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de Setembro. Houve uma desorganização das elites políticas da Argentina, né? A plutocracia argentina, diante da falência do modelo que ela seguia desde o final do período colonial, precisou passar por um rearranjo, que acabou
resultando neste golpe, que foi um movimento reacionário da elite econômica argentina para evitar maiores transformações durante este período aí. Deu início à década infame, uma fase caracterizada pela fraude eleitoral sistemática, a repressão de opositores e a corrupção generalizada no governo argentino. O que tem a ver essas imagens? E a gente sabe, alguns anos depois estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, em que a Inglaterra, a maior parceira econômica da Argentina, se fragilizou ainda mais economicamente e perdeu até a sua hegemonia no mundo por conta das suas dívidas acumuladas com a guerra, principalmente pelo financiamento bélico que ela teve com os Estados Unidos. A Inglaterra, então, cortou laços com Buenos Aires, o que prejudicou o comércio internacional argentino, que dependia... Entendendo? É aquilo que eu disse. Era um crescimento muito frágil baseado na relação com os ingleses. Bastou uma mudança de conjuntura internacional que a Argentina perdeu o chão. E ela precisou, a partir de então, reinventar completamente a sua economia. E aí, logicamente, o país vai entrar num processo de exposição dos antagonismos de classe. E é daí em diante que a classe trabalhadora vai, pela primeira vez na Argentina, aparecer em disputa com o capital. Na Inglaterra para venda de commodities e captação de investimento estrangeiro para investimento em infraestrutura. Conflitos políticos começaram a se alastrar ainda mais pelo país com tanta instabilidade. E essa foi a realidade, até chegarmos no governo de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón foi um argentino e... Vamos apostar. Quanto tempo demora para ele falar em populismo, hein? Postem aí. E também um oficial militar na Itália de Mussolini entre 1939 e 1941, recebendo grande influência da doutrina de Mussolini na época, principalmente tá pelo o modelo... Perón agora é fascista. Eu não sou muito especialista, né, gente? Assim, nem sou nenhum tipo de peronista, por favor. Mas eu desconfio sempre que algum liberalzinho vem falar que determinado líder é populista. Tá? Porque o populismo é um rótulo que parece que serve em todo mundo que faz qualquer coisa pelo povo. Tá? E o fato é que o Perón ele vai ser o primeiro presidente da Argentina a tentar incluir a classe trabalhadora no orçamento e na disputa dos espaços, né, políticos, espaços públicos. Por isso que ele vai virar uma corrente política na Argentina. Né? E eu tenho, assim, uma ideia que se os liberais não gostam é porque alguma coisa certa o cara acabou fazendo, né? Mas imagino que, assim como Vargas aqui no Brasil, tenha sido também um personagem bastante contraditório, o que era comum na época, né, gente? De distribuição de renda entre as classes sociais e a valorização do Estado no papel de condutor do desenvolvimento econômico. Em 1943, Perón foi nomeado secretário do Trabalho e Segurança Social na Argentina. Nessa posição, ele aumentou a intervenção do Estado na economia, o que já vinha acontecendo antes dele entrar, com as barreiras alfandegárias que haviam sido impostas sob a justificativa de desenvolver a indústria nacional argentina. Nesse cargo, Perón aumentou o salário mínimo. Aí a gente tem que entender o seguinte, nós estamos falando da década de 40, né? O mundo saindo da depressão dos anos 30. Isso era paradigmático, gente. Barreiras alfandegárias, intervencionismo do Estado, política industrial. Por exemplo, a galera adora dizer que foi o Vargas que deu aos trabalhadores aqui no Brasil os direitos trabalhistas. Isso é falso. Por quê? Porque isso era uma demanda da classe trabalhadora mundial neste período. Então, por exemplo, o Vargas vai estar atento a esta demanda da mesma maneira que o Perón também percebeu esta demanda. Então vejam, haviam lutas populares da classe trabalhadora sendo travadas. Então essas coisas estavam aparecendo em todo mundo. Então veja, não foi assim, o peronismo agora resolveu, tirou da cabeça, levantar barreiras alfandegárias, criar leis trabalhistas. Não, esse era o debate da época. Isso era o que os países ricos estavam fazendo. Era a época do auge daquilo que se convencionou chamar de keynesianismo, das políticas mais interventoras. Vamos fazer buraco para tapar buraco, se for o caso, para recuperar a economia. Então, isso tudo está dentro de um contexto. Porque ele falando assim, parece que o Perón era um maluco. Disse, não, vou resolver agora, levantar barreiras alfandegárias, vou mudar, acabou o livre comércio. São questões paradigmáticas. Uma coisa era o paradigma do final do século XIX, né, que era o paradigma do laissez-faire, que acabou em 1929. Os estados já operavam de outra maneira.
a classe trabalhadora já não aceitava mais trabalhar 16, 14 horas por dia. Já havia uma série de organizações dos trabalhadores reivindicando jornada de trabalho de 8 horas, folga semanal, 13º salário e uma série de outras coisas que vão começar a ser implementadas em todo mundo. Na Argentina, foi durante o período peronista. Instituiu o 13º salário, folgas semanais, redução da jornada de trabalho, férias remuneradas, seguro médico, cobertura para acidentes de trabalho e aposentadoria. Te lembra alguma coisa? Poxa, o que dali não é o mínimo? Sabe que esses caras têm uma disfarçatez que me irrita. Me irrita, porque na verdade eles não. O trabalhador tem que ser algo análogo ao escravo mesmo, e dane-se. E dane-se. Que papo é esse de aposentadoria? Folga semanal. Demissão por justa causa. Saca? É um absurdo, na verdade. Muito parecido com o varguismo, né? Que acontecia na mesma época. Isso deu a Perón uma grande popularidade entre a classe trabalhadora, mas ele foi deposto em 1945 e preso por militares e civis da oposição que estavam insatisfeitos com as suas políticas populistas e o seu posicionamento que parecia se aproximar cada vez mais do autoritarismo de Mussolini. Olha ali, autoritarismo de Mussolini e populismo, misturou tudo. Fez ali, né? Tu pega ali, não, vamos jogar um pouquinho de Mussolini aqui, um pouquinho de totalitarismo, autoritarismo, populismo, a gente joga essas coisas aí, as pessoas não sabem muito bem o que significa mesmo, mas parece feio e funciona, é isso. Sua prisão gerou revoltas populares que forçaram a sua saída da cadeia e o levaram de volta ao poder. Perón foi eleito e assumiu o cargo de presidente da República em 1946. O orçamento militar da Argentina subiu de 28% em 1942 para 51% em 46. A Constituição de 1853, que tratava a propriedade privada como inviolável, foi alterada, sendo relativizada pela condição de cumprimento de obrigações sociais. Ou seja, todas as empresas deveriam servir aos interesses da economia nacional. Oh, melhorou, né? Se já tinha uma obrigação social na propriedade privada, já deu um salto de qualidade aí, hein? Gostei. Não sei se é assim, porque não dá pra escrever nada que esses caras falam. Perón estatizou bancos, estatizou ferrovias, linhas telefônicas, companhias de eletricidade e até o Banco Central, alegando que todos esses eram... Até o Banco Central. Até o Banco Central, cara. Cara, vou dizer uma coisa pra vocês. Gente, moeda é uma questão de soberania. Um dos grandes, se não o maior problema da Argentina é o fato dela não conseguir ter soberania monetária. Uma das maiores burrices realizadas na Argentina foi o período da paridade, onde eles estabeleceram que iriam utilizar o dólar dentro da Argentina, porque um peso valeria $1. Algo que o Estado da Argentina sempre teve que bancar, porque é impossível. A partir do momento que você permite que as pessoas tenham conta em dólar, você dolariza a economia. E aí você mata a sua moeda e perde a sua soberania. E o Banco Central é o banco emissor da moeda. Portanto, né, o controle sobre o Banco Central é algo essencial na economia capitalista. Tá? É um absurdo. Setores estratégicos para a Argentina e, portanto, precisariam ser conduzidos pelo Estado. Foi criado o Instituto Argentino para a Promoção do Comércio, uma estatal que controlava todas as importações e exportações na Argentina. Ou seja, os fazendeiros passaram a ser obrigados a entregar o seu produto para essa estatal, para que a estatal fizesse a intermediação entre os compradores dos produtos argentinos. Então, no fim das contas, os altos salários mínimos e o baixo retorno da produção fez com que os produtores se tornassem frágeis frente à competição. Teve muito problema nessa estatal mesmo, mas assim, o que de fato derrubou as exportações foi a criação da estatal, com todos os problemas que teve, mas sim a reorganização do comércio mundial depois da guerra. As coisas não voltaram a ser como eram antes. O mundo mudou drasticamente com a entrada de outros players, com a mudança de fluxos, com a inversão de fluxos, e a Argentina perdeu nesse caminho. Até porque, com o peronismo, boa parte do capital mais volátil internacional aplicado na Argentina vai embora. Vai embora por quê? Porque se teve ali pela primeira vez
um processo de nacionalização de investimento no país. Então, esses sanguessugas, esses carrapatos, eles realmente fazem isso. É a forma que eles têm de fazer chantagem. Chantagem. Competitividade internacional, o que naturalmente prejudicou ainda mais a exportação argentina e gerou uma queda cada vez maior na economia do país. Entre 1945 e 1948, os salários altos subsidiados pelo Estado em suas inúmeras estatais e a expansão do crédito aumentaram o consumo e fizeram a economia crescer a um recorde de 8,5% ao ano. Que doideira, né? Mas, como toda política populista com boas intenções, olha aí, populismo, isso durou pouco. Só um ano depois, a partir de 1949, a conta chegou para os altos gastos. Acontece o que acontece em todos os países com problema de ausência de divisas. Se você tem um crescimento muito rápido e você não consegue fazer isso acumulando divisas, você também importa bens de capital, você piora o resultado das contas externas. E isso produz inflação. Gente, nós vivemos algo parecido também, guardadas as devidas proporções, no período do JK. O JK aqui no Brasil teve um forte crescimento da economia nos primeiros anos e depois isso se resultou em inflação. A mesma coisa vai acontecer no período da ditadura, quando o desenvolvimento também foi a partir de capital externo. Quando é que a gente vai ter pela primeira vez um período sustentado de desenvolvimento que não ocasionou inflação? Somente lá no período Lula, quando esse crescimento não se baseou em capital externo e não veio junto com uma crise na balança de pagamentos por ausência de dólares. Ao contrário, o Brasil acumulou reservas. Então aí que está a chave do segredo, né? Esse crescimento tem que resultar em acúmulo de reservas. Nós já estamos em 20 minutos do vídeo dele, que tem 28 minutos, e ele não tocou em nenhum momento no principal problema da Argentina, que é a dificuldade de acúmulo de reservas internacionais, a dívida externa, a dependência do capital externo e a dificuldade de criar uma moeda própria. Por isso que eu digo, não tem ciência nesse tipo de assunto que esses caras abordam. Tem ideologia. Gastos públicos. Entre 1946 e 54, a exportação de carne caiu de 296 mil para 167 mil toneladas. A participação da Argentina no comércio internacional de carne caiu de 40% para 19%. A participação da Argentina no comércio mundial de trigo caiu de 19% para 9%. O tal do Instituto Argentino para Promoção do Comércio não só acabou com o desenvolvimento da produção do país, como passou ele a dar prejuízo, tendo que inclusive pegar empréstimos para lidar com furo no seu fluxo de caixa. Parte do problema foram suas medidas protecionistas. Gente, balança comercial. É isso. A Argentina sempre, ou durante boa parte, foi deficitária. Por isso, recorrentemente, empréstimos internacionais. Restringiam as exportações e diminuíam o lucro das empresas. Isso, naturalmente, reduz a capacidade das empresas de importarem meios de produção que são mais eficientes e tornam essas empresas ainda menos competitivas com o mercado internacional. Isso, em conjunto com o aumento dos gastos do Estado, o que sempre vem acompanhado do aumento de impostos, fez com que o ambiente de negócio... Conjectura, tá? E isso aí ele tá literalmente tirando da bunda. Os argentinos ficasse extremamente hostil, o que... naturalmente, acabou afastando investimentos estrangeiros e fazendo com que a Argentina entrasse em... O que afastou os investimentos estrangeiros foi a tentativa de construção de soberania nacional na Argentina, né? Porque a Argentina acabou sendo sempre o playground do capital britânico, né? Só que quando esse capital mingou a partir da crise de 29, mais intensamente depois de 45, a Argentina não conseguiu encontrar uma outra forma de substituir aquela maneira de se desenvolver. Um ciclo decadente. Perón, além de todas as medidas trabalhistas criadas, também dificultou o processo de demissões. Claro que os sindicatos foram ao delírio, né, idolatando o Perón cada vez mais. Só pra você ter noção, em 1951, os argentinos descansavam, em média, um dia para cada 2 dias trabalhados. Vida boa, né? Que dado é esse, hein, meu? Parece o seu caso de muitos argentinos. O que aconteceu? Diga aí no chat aí, isso é verdade ou mentira? Não conheço, hein? Duvido que isso seja assim, mas tudo bem. Foi que os investidores estrangeiros, que antes foram responsáveis por grande parte do desenvolvimento na Argentina, eles fugiram correndo do país. Afinal, qual investidor vai colocar o dinheiro em empresas que correm o risco de terem a sua propriedade violada, que têm altos custos de produção, que estão altamente sujeitas à regulação do Estado e que têm dificuldade para gerenciar a sua própria equipe de trabalho por não poderem demitir? Tipo, ele misturou notícias de hoje em dia com uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás.
Eu não sei, cara. Eu não sei. Chega a hora que eu já tô coringando aqui. Sem justa causa, sem pagar multas exorbitantes. Até 1920, o capital estrangeiro representava cerca de 50% dos investimentos feitos no país. Chuta pra quanto que esse número caiu em 1949? 5%. Fora isso... É aí que tá o problema. E aí a economia argentina não conseguiu achar uma forma de crescer com as próprias pernas. Porque esse tipo de crescimento ele já tinha se esgotado. Não havia como voltar no tempo, a um tempo do Império Britânico, do domínio da Libra, da necessidade maior desse império de consumir commodities, do incentivo desse império de dominar mercados a partir das suas empresas. Então, tinha que se criar uma outra maneira, né? E era isso que estava sendo tentado na Argentina, pelo menos nesse momento. O Estado ainda ficou gigante. Entre 1945 e 1955, o número de funcionários públicos quase que dobrou, de 200 mil funcionários para 395 mil funcionários. Só que isso associado ao aumento crescente da taxa de desemprego no setor privado. Então, olha só, quem produz está desempregado, mas o Estado continua crescendo e aumentando seus gastos, tendo que tributar muito mais para compensar a falta de produção no setor privado, e o Estado por si, que produz muito menos do que o setor privado, ele está aumentando as suas contratações. O resultado disso tudo? Inflação. Inflação voando pelos ares. Inclusive, a capital devia ter mudado... Ele falou tudo, menos o problema da inflação. Que é a ausência de moeda estrangeira. Tudo. Ele falou tudo. Tudo aquilo que ele falou não tem correlação com a inflação. Porque ele simplesmente esqueceu da única coisa que realmente ele tinha que falar. O nome naquela época para males ares. Tudo. E aqui é necessário um adendo. O fato do Estado ter crescido pode não ser o problema em si, porque essa acaba sendo uma questão relativa. Os países considerados os mais ricos do mundo são considerados estados de bem-estar social. E a gente pode analisar e ver, nossa, Dinamarca, Suécia, Noruega têm as maiores cargas tributárias do mundo. Mas, na verdade, se a gente analisar o que acontece nesses países, Dinamarca, Suécia, Finlândia, apesar do Estado grande, esses são estados que mantêm a propriedade privada como inviolável e protegem o interesse individual. Galera, todo Estado tem a propriedade privada como inviolável. Só que esse tipo de país tem aluguel social, tem a função social da propriedade, tem tudo isso. E outra que eles adoram falar desse tipo de país e esquecem a taxa de sindicalização desses países. E o peso dos acordos coletivos que a classe trabalhadora consegue ter. Era como se fosse assim, não tem lei trabalhista, mas o trabalhador vai lá e negocia com o patrão. Não é assim, galera. Você tem uma alta taxa de sindicalização e os sindicatos têm muito poder para realizar acordos. Aí não é o trabalhador com o patrão, não. Aí é 10 mil trabalhadores contra determinado segmento de patrões. E aí esses 10 mil trabalhadores têm peso nos partidos políticos, na composição dos parlamentos, e aí conseguem fazer as suas vontades. Então é por isso que esses países têm essas condições melhores. E outra, você tem uma condição de pleno emprego. Quando você tem uma condição de pleno emprego, moçada, os salários sobem. E aí fica muito mais difícil, né, para o patrão explorar o trabalhador. O que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil aconteceu o seguinte, se decidiu aumentar o desemprego para fortalecer o poder político da classe patronal. Por quê? Porque o desemprego é disciplinador. Aí quando você fala em Noruega, Suécia, Dinamarca, você está falando de países com taxa de desemprego inferior a 5%, que nos livros de economia liberal é tratado como pleno emprego. Alguns desses países chegam a ter 80% de taxa de sindicalização. E os acordos coletivos têm força de lei. Essa galera não fala disso. Por quê? Porque eles têm que sustentar que esses países são países de laissez-faire. E aí quando eles olham o número de funcionários públicos, o nível de impostos, as empresas não têm tantos impostos, mas você tem imposto sobre a renda. O Brasil, por exemplo, é um paraíso fiscal para milionário. Esses caras vivem se queixando da carga tributária brasileira, que é uma carga tributária que ferra com a vida do pobre, na verdade. Porque ela é extremamente mal distribuída. Intervindo no mercado. Vamos pegar o exemplo da Dinamarca. Na Dinamarca não apenas existe salário mínimo imposto pelo governo, como também praticamente não tem nenhuma indenização por demissão. Brasil, mano, não é possível, cara. Fanfic agora aqui. Instituto Mises Brasil é fanfic, né? Fanfic.
Não. por demissão sem justa causa. O máximo que existe, só pra dizer que não tem nada, é uma indenização de 6 meses de salário pra quem trabalhou na mesma empresa por períodos de a partir de 15 anos. Mas ainda assim, não tem leis trabalhistas que restringam horas extras, empregado e patrão acordam voluntariamente as horas de trabalho. Cadê o sindicato dessa porra aí? Pra explicar como é que acontece esses acordos. O que permite que as empresas dinamarquesas operem 24 horas por dia, 365 dias por ano, caso isso vale a pena para o empresário e para o empregado. Será que ele acha que algum empregado trabalha 24 horas por dia na Dinamarca? Será mesmo, cara? Será que alguma empresa está proibida de trabalhar 24 horas por dia no Brasil, por exemplo? No regime de CLT? Eu não consigo acreditar, cara. Isso aí tem que ser má fé. Desculpa, tem que ser má fé. Não pode Os ser impostos só, são né? altíssimos, sim, mas não sobre as empresas, que são realmente quem produzem para a sociedade. Na verdade, os impostos sobre as empresas ficam em torno de 7,5% na Dinamarca, enquanto no Brasil chega a 34%. Na prática, existe um mercado muito livre Bota ali o imposto de renda agora. Bota ali pra nós ver. Bota ali. na Dinamarca que banca Bota ali o imposto sobre dividendos. Bota ali. o estado de bem-estar social. O excesso de intervenção no mercado já se mostrou prejudicial tanto no tempo quanto no espaço. Todos os países que experimentam isso viram a sua queda. E com a Argentina não foi diferente. Isso é falso, né? É justamente o contrário. Tá? Já que nós falamos do livro do Eric Heiner, pode ser o livro do Eric Heiner, pode ser o livro do Rajon Cheng. Se vocês quiserem um marxista, pode ser... Como é que é o nome? O Giovanni Arrighi, que eu sempre esqueço, né? Também trata disso, né? Todos os países ricos, 100% deles, tiveram o Estado como indutor da criação de mercados e desenvolvimento da iniciativa privada. A iniciativa privada é que precisa crescer no capitalismo. Por quê? Porque os estados são os representantes do capital. Agora, os estados criam as condições para que o capital se expanda. Foi assim em 100% dos países. Guerras, intervenções, protecionismo, emissão monetária, controle financeiro, barreiras alfandegárias, guerras, imperialismo. É daí que vem o sucesso dos países. 100% dos países. 100% dos países. Infelizmente, as medidas extremamente apelativas de Juan Domingo Perón foram uma marca política muito forte na Argentina, o que fez com que ele ganhasse fortes seguidores que até hoje o idolatram pela sua extrema generosidade, solidariedade, ou então luta pela igualdade. 25 minutos num total de 28 minutos. Ele tá ainda no Perón para explicar a crise da Argentina hoje. Cara, mano, assim, é um fanfarrão. É um fanfarrão. E amor à classe trabalhadora. Desde então, quase todo candidato à presidência na Argentina é um fiel seguidor do peronismo. Porque... Olha, ele botou a foto do Macri ali? Paz, o Macri vendia a mesma baboseira que tu tá falando aí, cara. Saiu quase escorraçado, piorou a economia da Argentina. Resolveu porra nenhuma, por quê? Porque o problema não é a emissão monetária, né, da Argentina. Não, o problema é falta de dólar. E não tem dólar porque não tem indústria. Não consegue fazer reserva, tem dívida. Os bancos não conseguem precificar os títulos em moeda local. Esse é o problema da Argentina. Afinal, as mesmas medidas populistas vêm surgindo de novo e de novo em governos após o de Perón. Mais recentemente, a gente tem os casos dos governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. E até o atual presidente argentino, Alberto Fernandes. Ele pulou um só, cara. Ele pulou, ele disse assim, não. O Macri faz de conta que não teve, saca? Faz de conta que não teve o liberalzinho lá que gostava também de vender essa papagaia. Faz de conta que não teve. Abafa. Por que não abafa? Excesso de protecionismo alfandegário, congelamento de preços, controle de saques, alta regulação do Estado sobre o ambiente de negócios e desrespeito à propriedade privada. Liga. Então, desrespeito. o Cosmos foi uma bênção para a Argentina, mas o Cosmos, não, cara, não. Sua maldição. Eu não consigo mais, cara. Eu não tô mais conseguindo, cara. O Cosmos foi uma bênção para a Argentina. Será que é o do Carl Sagan que ele tá falando? Eu acho que é do Carl Sagan, velho. Governante com as melhores intenções de ajudar os menos favorecidos por meio de um Estado grande, assistencialista interventor, que, apesar das palavras bonitas, foi exatamente o que há quase um século vem sendo responsável por tornar um dos países mais abençoados e promissores do mundo uma das maiores decepções do mundo. Mas lembra, isso é só a ponta do... Aí bota a tiazinha chorando, né? Eu acho muito lindo.
iceberg para Na real, eu acho piegas, tá? Desculpa, eu acho. os problemas de nossos hermanos. O povo, que é quem paga o preço dessas medidas, acaba procurando uma saída em meio à situação da Argentina. Curiosamente, com a desvalorização do peso argentino, a Argentina hoje é o 10º país mais ativo no uso de Bitcoin e de stablecoins no mundo para se proteger. Que merda, hein, cara? Que merda. Tu tem que vender esse lixo, cara. Vocês já viram o que tá acontecendo no mercado de Bitcoin? O que tá acontecendo no mercado dessas stablecoins? Vocês já viram? Acabou por isso aí, galera. A galera descobriu onde é que tava a treta. A treta tava na taxa de juros zero dos Estados Unidos. Desde os Estados Unidos mexendo na taxa de juros, tá implodindo o troço. O troço é um castelo de cartas muito ancorado nessas cripto que a princípio são equivalentes ao dólar ou tem lastro em dólar, sendo que já foi provado que eles não têm lastro. E desde que aconteceu isso, tá um caos no mercado de cripto. Se você quer ser enrabado, compra criptomoeda. É isso, acabou. Estourou a pirâmide, acabou a bolha. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, já era. Pula fora dessa porra, porque já era. Nós não vamos mais voltar para o mundo de juros zero. Não vamos mais. A fraude lá das cripto atrelado ao dólar já foi descoberta. Não tem dólar para atender todo mundo. Tá todo mundo pulando fora dessa porcaria. Foge desta merda, pelo amor de Deus, tchê. Entendeu? E aí, como a Argentina tem essa disputa o tempo todo, acaba caindo nessas coisas absurdas. A impressão que eu tenho é que a política econômica na Argentina é uma biruta. Saca? Os caras metem um congelamento de preços, daqui a pouquinho me mete um projeto de estabelecimento de criptomoeda. Quer dizer, não tem o menor cabimento nem uma coisa nem outra. Do que da inflação do peso argentino. O governo, lá, interventor como é, percebeu isso e começou a se movimentar. Porque quando o maior banco privado da Argentina anunciou que passou a oferecer a compra e venda de Porque falta solidez no sistema bancário argentino. Eles estão literalmente em pânico, tentando fazer qualquer coisa. Então, se as pessoas acreditam nessa porcaria, vamos tentar essa porcaria. O Brasil não passa por nada disso. Nós temos um sistema bancário sólido. Os nossos bancos são muito sólidos. Os bancos argentinos vivem com o cu na mão. Resumindo, é isso. Desde a quebra da paridade, que foi quando a galera correu para sacar dólar e os bancos chegaram para as pessoas e disseram, não tem, acabou, não tem. Porque é assim que o banco quebra, tá ligado? É quando a pessoa vai lá sacar e o banco não tem. Mas isso não acontece em moeda própria. Isso acontece por quê? Porque tinha uma porcaria de uma paridade na Argentina que fazia e faz até hoje com que a economia argentina funcione muito na base do dólar. Eles não conseguiram, na prática, desdolarizar a Argentina. Então é um problema crônico violento. Porque a partir do momento que a Argentina não tem uma indústria forte para atrair dólar e tem uma economia inteira trabalhando com dólar, eu costumo dizer, lá na Argentina, galera, não interessa muito a moeda que você chega, tá? E a gente brinca aqui no Rio Grande do Sul que o argentino aceita qualquer coisa, né? Só não aceita que o Pelé é melhor que o Maradona. Então, se você chegar lá com real, com euro, com dólar, sei lá, com qualquer coisa, ele vai fazer negócio na rua com você. Vai fazer negócio na rua. As pessoas já convertem ali mesmo. Qualquer mercado você compra com dólar. É um problema ocasionado pelos anos de dolarização da economia. E isso só agrava a dependência de dólar da Argentina para um país que não tem fonte de dólar. E é isso que ocasiona a inflação sistêmica da Argentina. A Argentina precisa encontrar uma saída como nós encontramos lá com o Plano Real, que foi uma saída muito dolorosa para a gente. A gente conseguiu ali uma carência na nossa dívida externa, renegociamos uma taxa de juros um pouco mais generosa e jogamos a taxa básica de juros da economia para lá de Deus me livre, né? Coisa de quase 50%. Né? Aí a gente conseguiu atrair dólar, fazer um colchãozinho de dólar. Claro, as custas do aumento da desigualdade, uma série de coisas aconteceram. As custas da nossa indústria, porque isso aí jogou o dólar a 1 para 1 e exterminou o resto da nossa indústria. Enfim, teve um custo muito doloroso, mas teve um saldo positivo. Pelo menos um, entre muitos saldos negativos, teve um, pelo menos, saldo positivo, que foi o real. Né? O real só existe por causa desse movimento.
criptomoedas, o Banco Central argentino, que, de novo, é do Estado, logo interviu proibindo a negociação de criptomoedas. E ainda tem várias coisas curiosas acontecendo lá. Tipo, recentemente surgiu na Argentina 2 novos tipos de dólar. O dólar Qatar, referente à Copa, e o dólar Coldplay, referente à atração de artistas que vão fazer concertos e shows em território argentino. O dólar Luiz Roberto, Coldplay. Mas tudo isso é assunto para um próximo vídeo. O que você precisa saber é que essas são moedas que existem e elas foram criadas pelo Estado com o intuito de trazer mais capital estrangeiro para o país. Só que essas novas moedas, esses novos dólares criados na Argentina, eles são farinha do mesmo saco. Já tem diversos tipos de dólar presentes no país. O mercado paralelo de dólares é gigante na Argentina. Inclusive, é mais fácil você visitar a Argentina gastando em euro e em dólar do que, de fato, em peso argentino, que é uma moeda que nem mais argentinos acreditam que tem algum valor. Mas existe uma outra saída. Chama-se saída. Isso. A saída do país. Isso tem acontecido. Muito. A Espanha recebeu 33.600 cidadãos argentinos em 2021, que foi o maior número desde 2008. Acontece no mundo todo que é pobre, galera. É pobre. Pobre. Aqui no Brasil tem um monte de brasileiro vazando também, as crises vêm, mais gente vaza. É assim, é assim. Tem 200 e poucos países no mundo, 20 mais ou menos são desenvolvidos, é o que acontece. Esse é o saldo do capitalismo. O capitalismo é tão bom que só consegue levar desenvolvimento para uma parcela grande da população em 10% dos lugares onde ele chega. Ó, joia, hein? E 3 vezes mais do que 6 anos atrás, segundo o Instituto Nacional de Estatística da Espanha. Os pedidos para processar a cidadania espanhola e italiana também atingiram seu pico no ano passado. Entre janeiro e setembro de 2021, mais de 55 mil pedidos de certidões de não naturalização emitidos foram apresentados pela Câmara Eleitoral Argentina. E isso superou, e muito, o pico mais alto da crise econômica anterior de 2001 e 2002, quando recebeu-se 39 mil inscrições. A lição que a gente pode tirar daqui é: não dependa de um governo para que você possa finalmente ter as coisas que você quer na sua vida, porque às vezes as melhores medidas, por mais bem intencionadas que sejam, são justamente aquilo que vão, no longo prazo, acabar privando da gente do que a gente sabe que é isso aí, galera. Isso aí agora ele só vai discorrer, mas tem mais alguns segundos aí. Eu não vou deixar chegar no final, porque, enfim, é lamentável, para dizer o mínimo, né? É rigorosamente lamentável. Mas é isso. É um propagandista financiado para disseminar a ideologia. É muito importante que a gente tenha um entendimento para encerrar a nossa brincadeira hoje aqui, galera. Essa turma, tipo esse cara, sempre vão encontrar eco. Porque o capitalismo precisa disso. O capitalismo precisa de cúmplices para disseminar a sua ideologia, para fazer com que o trabalhador continue acreditando que é livre. E como o Estado tem mediações que fazem com que, vez ou outra, alguém da classe trabalhadora possa ter acesso a essas mediações e comece a fazer tensionamentos, o que é necessário? É necessário colocar as economias dos países numa espécie de piloto automático para impedir que qualquer um que assuma as rédeas dos países possa fazer qualquer coisa, para que as coisas continuem como estão. E esse tipo de conteúdo que a gente assistiu hoje é linha auxiliar de tudo isso, porque fazem parte do processo de disseminação ideológica. E essa galera tá ganhando grana para fazer isso. Tá ganhando poder político para fazer isso. Enquanto que nós, representantes da classe trabalhadora, não ganhamos nada, temos portas fechadas na nossa cara diariamente e dependemos exclusivamente de crowdfunding. Mas isso também diz alguma coisa para vocês. Porque se nós defendermos essa ideologia que a gente está defendendo aqui, nos traz prejuízo, dificuldade para a vida, por que a gente continua fazendo isso? Porque a gente acredita, porque a gente estuda, porque a gente entende, porque a gente quer que mais pessoas também se libertem da ideologia do capital. Porque se a gente não nasce capitalista, a gente é condicionado a ser, desde a mais tenra infância, sendo bombardeado com compre, tenha, o meu. Né? Uma das coisas mais bizarras são os bebês aprendendo a falar, a segunda, a terceira palavra é meu. Então se perde aquela ideia do nosso, de uma sociedade colaborativa, para desenvolver apenas uma potencialidade, que é aquela que interessa ao capitalismo. E eu tô aqui para lutar e espero que vocês me ajudem nisso, porque o mundo está indo para um momento onde a gente vai ser condicionado a derrubar esse sistema para garantir que a gente vai continuar existindo. Porque, infelizmente,
hoje em dia é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, sendo que é o capitalismo que está acabando com o mundo. Então a gente precisa manter a esperança, né, para tentar reverter este processo. Beleza, gente?